Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este o chefe dos publicanos e era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por aí. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. E apresentando-se, e apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o retribuo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Vou repetir. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Queridos, esse texto é um texto bastante conhecido. É um texto que eu creio que certamente que todos aqueles que aqui se encontram já ministrou ou já ouviu alguém ministrar. E quando nós ouvimos pessoas pregando mensagens que já ouvimos com certa quantidade de vezes, temos a tendência de nos perguntar: o que esse pregador vai trazer de diferente daquilo que eu já ouvi? Debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, eu venho te dizer que eu não venho trazer nada diferente daquilo que você já tem ouvido, mas eu venho complementar aquilo que Deus colocou em meu coração, que você já conhece. A história a qual acabamos de introduzir, a qual acabou de ser lida, conta a história de um homem chamado Zaqueu. Só que antes devemos compreender que Jesus, antes de entrar em Jericó, Jesus faz um milagre. Porque Jesus é um homem espetacular e eu aprendo muito com Jesus. E nós não devemos fazer somente dentro, mas nós também devemos fazer fora. Antes de Jesus entrar em Jericó, que é onde mora um homem chamado Lázaro, a Bíblia relata que ali, na entrada de Jericó, tinha um cego. Este cego, ouvindo a multidão passando para lá e para cá, pergunta para a multidão: o que está acontecendo? E a multidão diz: Jesus, o Nazareno, está passando aqui. Este cego começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão começa a falar para ele, estarei contextualizando: cale sua boca, deixe o mestre, não incomode o mestre. E ele continua: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia vai dizer que Jesus parou. Amados, isso aqui é muito profundo, porque a Bíblia diz que Jesus, quando nasceu, Herodes tentou parar Jesus, mas não parou. A Bíblia diz que a tempestade tentou parar Jesus, mas não parou. A Bíblia diz que Satanás, no deserto, em Mateus 4, tentou parar Jesus, mas não parou. A Bíblia diz que a cruz tentou parar Jesus, mas não parou. O Calvário tentou parar Jesus, mas não parou. A morte tentou parar Jesus. O apóstolo Paulo vai recitar com muita excelência: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a sua vitória? E não parou Jesus. Mas a adoração de um homem cego que fez parar Jesus. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. A sua adoração, o seu clamor tem o poder de chamar a atenção de Jesus. Jesus se atenta para aqueles que buscam ele em espírito e em verdade. Jesus está te ouvindo nesta noite. Talvez você tenha ajoelhado o joelho antes dessa vigília falando: Senhor, me dê uma resposta. Senhor, preciso ouvir a tua voz. E Jesus, nesta noite, parou para te ouvir. E a Bíblia diz que Jesus fala para a multidão: traga ele até mim. Isso aqui é muito
muito lindo, porque a multidão que outrora estava mandando esse homem se calar, agora estava tendo que levar esse homem até Jesus. Ei, eu tenho uma palavra, eu tenho uma profecia para liberar sobre a sua vida esta noite. Existem pessoas que talvez estejam te perseguindo. Existem pessoas que têm se levantado contra a sua vida, fazendo fofoca, fazendo intriga, fazendo calúnia. Mas Deus mandou vir aqui esta noite para te dizer: estas pessoas que têm se levantado contra a sua vida, está de certa forma corroborando com o seu sucesso, porque aqueles que se levantaram contra aquele homem tiveram de levar aquele homem até Jesus. Aqueles que se levantaram contra aquele homem estavam tendo que levar ele no colo ou apoiado nos seus ombros até Jesus. E com este cego eu aprendo, independente das pessoas que se levantam contra a nossa vida, não devemos parar de clamar. Independente se a despensa está vazia, não podemos parar de clamar. Independente da tempestade que vem sobre o nosso barco, não devemos parar de clamar, porque aquele que hoje fala para que a gente fique quieto, de certa forma, está colaborando para o nosso sucesso. E a Bíblia diz que Jesus chega neste homem e fala para ele: o que queres que eu te faça? É a pergunta do mestre para mim e para você esta noite. O que queres que eu te faça? E o homem foi objetivo: Senhor, que eu veja. Observe que a gente, às vezes, usa de hipocrisia. Às vezes, ajoelhamos o nosso joelho, não falamos para o eterno o que verdadeiramente queremos. Rodamos, 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 sendo que a Bíblia diz que ele conhece o nosso coração. A Bíblia diz que ele conhece os nossos pensamentos. E ele está te perguntando esta noite para que você seja sincero diante dele. O que queres que eu te faça? E o homem diz para ele: mestre, eu quero ver. E a Bíblia diz, Jesus fala: ver. E ele rapidamente seguiu Jesus. E aqueles que estavam falando para ele se calar, observe, a Bíblia diz que esses mesmos que estavam mandando ele se calar começaram a louvar a Deus diante do milagre que Deus fez sobre a vida dele. Aqueles que se levantaram contra a sua vida vai ter que aplaudir de pé o que Deus fará para sobre você. A promessa que Deus fez sobre a sua vida ainda está de pé. Gênesis capítulo 21, a Bíblia diz que Abraão, com 100 anos, gerou um filho. Para Abraão ainda seria impossível, mas não há nada impossível para Deus. E muitas pessoas vão ver se cumprir na sua vida o que Deus te prometeu. Eu não sei quantos anos você tinha quando Deus liberou uma promessa para a sua vida, nem quantos anos que você se encontra nesse momento. Mas quero te dizer que é tempo de prosperar. Independente da idade que você esteja, é tempo de prosperar. Sara estava com 91 anos, ela sorriu quando Deus fez a promessa, mas ela teve que receber a promessa e diz: aqueles que ouvirão, aqueles que vão ouvir o que Deus fez sobre a minha vida, vão rir juntamente comigo. A Bíblia diz que o cego, após ser curado, começa a seguir Jesus. E Jesus, entrando em Jericó, a Bíblia diz que um homem chamado Zaqueu começa a buscar um jeito, um meio de chegar até Jesus. Só que a Bíblia diz que ele usou de estratégia. E observando, o Espírito Santo começou a ministrar em meu coração, porque muitas vezes nós pregamos que a multidão estava atrapalhando ele, muitas vezes pregamos sobre a pequena estrutura dele. Só que, acima de tudo, antes dele vencer a multidão, e antes de Zaqueu vencer o seu tamanho, Zaqueu teve que vencer o seu próprio eu. Porque a Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico. Entenda, muitas pessoas que é próspera sequer quer saber de Jesus. Só que Zaqueu ensina para mim e para você esta noite. Antes de você derrubar outras barreiras, derrube primeiro o seu próprio eu. Porque muitas vezes colocamos o nosso eu acima de Deus. Colocamos o nosso eu acima de pessoas. E Deus está falando aqui esta noite. O nosso ego é o que nos afasta da presença de Deus. E Zaqueu procura exercer um meio de chegar até Jesus, porque a Bíblia não relata, mas eu aqui estarei conjecturando que Zaqueu já havia sido ministrado por alguém que Jesus fazia e operava maravilha. E Zaqueu corre e tira uma estratégia fenomenal.
Zaqueu corre para cima de uma figueira brava. Ei, entenda, existirá momentos na nossa vida que nós devemos ter estratégia. Jesus, muitas vezes, usou de estratégia. João, capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus estava à beira de um poço e veio ali uma mulher de Samaria. E Jesus, observe que Jesus não sai apontando para ela o pecado que ela tinha. Jesus, estarei encurtando para que não fique muito prolongado. Jesus fala para ela, se você soubesse a água que eu tenho, você me pediria dessa água, beberia e não sentiria mais sede. E ela fala, Senhor, me dê dessa água. E Jesus fala, vai, busca o teu marido e vem. E ela diz, Senhor, eu não tenho marido. E ele fala, disseste bem, também o que você teve não era seu. Jesus usa de estratégia. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, vai dizer que se fez fraco para ganhar os fracos. Oh, aleluia! É estratégia. A minha pergunta para você esta noite, ouvinte, é: qual tem sido a sua estratégia para chegar até Jesus? Qual tem sido a sua estratégia para poder ganhar alma? Porque muitas vezes nós nos afobamos, sendo que nós temos em nossas mãos o manual da vida, que nos ensina que não é por força nem violência. João 14 diz que é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado. Então não adianta a gente querer bater com palavras, porque Paulo vai nos ensinar que a palavra ela mata. Porque uma sabedoria, um entendimento sem amor se torna brutalidade. Mas o amor sem verdade se torna hipocrisia. Nós devemos ter estratégia para chegar ao mérito. E a Bíblia diz que Zaqueu se antecipou, subiu na figueira brava esperando Jesus passar por ali, porque a intenção dele era somente conhecer Jesus. Isso aqui é muito maravilhoso. A intenção de Zaqueu era somente ver quem era Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus passando por aquele lugar, olha para o alto e viu Zaqueu. Entenda, Zaqueu queria entretenimento, só que Deus não é Deus de entretenimento. Deus é Deus de relacionamento. Aleluia! Vou repetir, Deus não é Deus de entretenimento. Deus é Deus de relacionamento. Por quê, pregador? A intenção de Zaqueu era somente ver quem é Jesus. Mas quando Jesus vem, Jesus fala, Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém entrar na sua casa. Eu repito, Deus não é Deus de entretenimento. Deus é Deus de relacionamento. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 3, que Moisés, ao ver a sarça pegando fogo e não se consumir, ele diz, opa, vou me virar para ver essa sarça. E Deus, quando Moisés se vira para ver, Deus diz, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque a terra que você pisa é terra santa. Ali Deus estava iniciando um relacionamento com Moisés. Deus quer iniciar um relacionamento com você esta noite. Deus está tentando, Deus está dizendo através dessa palavra, ei, eu não quero me entreter contigo. Talvez você tenha chegado aqui nesta live somente querendo ver quem era o pregador do Rio de Janeiro. Talvez você tenha chegado aqui nesta live somente para contemplar a diaconisa orando. E Deus mandou te dizer, entretenimento você tem no shopping, entretenimento você tem no celular, através do WhatsApp, através do Facebook. Entretenimento você tem no cinema. Aqui você chegou essa noite para ter um relacionamento comigo. Jesus diz, Zaqueu, desce que hoje me convém entrar na sua casa. Observe, todas as vezes que a Bíblia relata Deus mandando alguém descer, é porque Deus fará algo extraordinário sobre a vida dessa pessoa. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 18, versículo 2, que a palavra do Senhor vem a Jeremias dizendo, Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Observe, a Bíblia diz que no versículo 1, Jeremias já estava ouvindo a voz do Senhor. Só que no versículo 2, a Bíblia diz que Deus manda Jeremias descer, e lá Jeremias estaria ouvindo as palavras dele. Só que Jeremias, quando desce, Jeremias não ouve, Jeremias vê. É Deus dizendo, Jeremias, em cima você ouve, mas quando você desce, eu te revelo. Aleluia, carabassubi, canchoravácia. É Deus dizendo, Jeremias, em cima você tem entretenimento, mas embaixo eu te revelo no profundo. É como Jesus fez com Zaqueu. Zaqueu, em cima
você até me vê, Zaqueu, mas embaixo eu quero ter um relacionamento contigo. Porque existem pessoas que não querem mais se relacionar com o Senhor no joelho. Existem pessoas que querem ir para a igreja atrás de visão e revelação, sendo que o mais simples Jesus nos ensina em Mateus 6,6. Ei, fecha a porta do teu quarto e ora, que é ali que eu começo um relacionamento. E a Bíblia vai dizer que Zaqueu rapidamente celebrou e recebeu Jesus em sua casa. Só que isso aqui é muito profundo, porque não foi Zaqueu quem convidou Jesus para ir para a casa dele. Foi Jesus quem se convidou para ir até a casa de Zaqueu. Aleluia! Entenda, Zaqueu era o dono da casa, mas acabou que ele acabou virando hóspede. Porque Jesus falou para Zaqueu, Zaqueu, hoje eu tomo a chave da tua casa e eu, quem você é o dono dela. Desce que hoje eu vou adentrar nela. Jesus hoje quer entrar na tua casa e ele quer ser o dono da sua casa. Aleluia! Já foi falado aqui sobre ego. Jesus, muitas vezes, as pessoas perguntam quem é o dono da tua casa e você costuma dizer é eu ou meu marido. Não, é Jesus que é o dono da sua casa. Ele está te convidando esta noite. Ei, desce que hoje eu quero entrar na tua casa. Desce que hoje eu quero falar contigo. Eu quero ter um tratamento especial com você. Eu quero sarar as suas feridas. Eu quero sarar as tuas dores. Eu quero fazer com você aquilo que eu fiz com os meus servos no antepassado. Mas para isso, para que você possa ser como Jacó, ver anjos subindo e descendo, é necessário que eu que tenha a chave da tua casa. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Zaqueu, cujo nome significa justo, só que muitas vezes existem pessoas que não condiz com o que o nome dela fala. O significado do nome de Zaqueu é justo. E a Bíblia vai dizer que ele trabalhava para os publicanos. Os publicanos são aqueles que cobravam imposto além do que deveria ser cobrado. Entenda, Zaqueu, quando os pais dele nasceram, disse para ele, você será um homem justo. E Zaqueu não estava sendo exatamente aquilo que as pessoas haviam lançado sobre a vida dele. Muitas vezes isso acontece comigo e contigo. Deus fala, eu te levantei para pastorear, eu te levantei para pregar, para ministrar, só que a gente não condiz com aquilo com que Deus diz. E a Bíblia diz que Zaqueu, em vez de ser justo, Zaqueu estava extorquindo o povo por ambição. Zaqueu, por conta de dinheiro, estava extorquindo o povo, estava oprimindo o povo qual era o povo dele. Eu fico imaginando Zaqueu, um homem que cresceu em Israel e ouviu tantas pregações sobre Deus se corrompendo. E é isso que acontece conosco quando nós não vigiamos, nós nos corrompemos. Deus me trouxe aqui esta noite, eu estou pregando nada mais, nada menos a Bíblia. Não é a falança do Carlos Júnior, é o Espírito Santo de Deus que está falando. Existem pessoas colocando trabalho acima de pessoas. Quando você passa a valorizar pessoas, a sua intimidade com Deus está cada vez mais distante. Não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você ser uma pessoa igrejeira, se você coloca a sua ambição acima de pessoas. É o mesmo caso de Saul. Saul tinha trono, mas não tinha presença. Saul tinha coroa, mas não tinha presença, porque nunca foi sobre quem tem trono e nunca foi sobre quem tem coroa. Ei, Davi não tinha coroa, mas tinha presença. Davi não tinha trono, não tinha presença. Você não tem grandes coisas, mas tem a presença, porque sempre foi sobre quem tem a presença. Eu fico imaginando quando Zaqueu passava no meio das pessoas, a pessoa olhando para Zaqueu de forma desagradante, as pessoas excluindo Zaqueu, porque Zaqueu estava fazendo por merecer. Só que aquilo que é excluído aos nossos olhos é valioso aos olhos de Deus. Paulo vai dizer que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus pega os que não são para confundir os que são. Posso liberar uma palavra para você esta noite? Talvez você tenha se achado uma pessoa pequena. Talvez você tenha se pegado pensando que é uma pessoa excluída. Mas Deus me trouxe aqui esta noite para falar para você. Muitos que pensam que são, não são. Mas você que pensa que não é, você sim é. Porque você tem intimidade comigo. Você busca por vidas na madrugada. Você tem calejado o seu joelho. Você tem feito um propósito por vidas. E essas vidas que você tem orado por elas não será em vão. Porque eu hei de resgatar essas almas, aleluia. E Deus tem falado muito em meu coração por intermédio dessa palavra. Ei, não se preocupe quem tem te destruído.
preocupe comigo que tenho feito por você. Aleluia. Porque muitas vezes, por estarmos na presença, pensamos que Deus vai nos livrar dos males. Não. Deus não nos livra da tempestade. Deus nos livra na tempestade. Deus não nos livra das adversidades. Deus nos livra na adversidade. Deus não nos livra da cova dos leões. Deus nos livra na cova dos leões. Deus é contigo, aleluia. E Zaqueu talvez tenha ficado excluído, porque Zaqueu já tinha perdido a identidade, já havia perdido o seu nome. Só que Jesus agora está dizendo para Zaqueu: Zaqueu, eu vou entrar dentro da tua casa, Zaqueu. E aqueles homens que estavam seguindo Jesus, a grande multidão, ao ver Jesus adentrando na casa de Zaqueu, diz, estarei contextualizando, ele está entrando na casa de um pecador, irmão. É na casa de pecadores que Jesus trabalha, irmão. Jesus diz que ele veio para buscar os pecadores ao arrependimento. Só que o problema é que tem pessoas que, por se achar santa demais, estão excluindo a gente do meio do cristianismo. Só que Jesus nos dá uma aula tremenda. Jesus está dizendo: ei, você, por estar na minha presença, não é melhor do que ninguém. Porque se não fosse a minha graça, você hoje não estaria aqui. Só que pela minha graça eu te resgatei. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 8. Quem nos separará do grande amor de Deus? Quem separaria Zaqueu do grande amor de Deus? Ninguém. E a Bíblia diz que aqueles homens, os mesmos que lá atrás mandou o homem, o cego, se calar, aqui se levanta contra Zaqueu, falando que Jesus está entrando na casa de um pecador, irmão. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, porque Jesus diz em João 8. Quando aqueles homens pegam a pedra para lançar naquela mulher, os homens, rapidamente, quando Jesus diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu não vejo relato nenhum na Bíblia Sagrada, que essa multidão que estava atrás de Jesus recebeu salvação. Eu não vejo esse relato, porque muitas vezes, achando que nós somos santos, estamos perdendo uma salvação. Eu não sou santarrão porque eu prego. Eu não sou santarrão porque eu dirijo o culto. Eu não sou melhor do que ninguém porque eu jejuo. Isso é meu papel de crente. Agora, existem pessoas que estão excluindo outras pelo fato de ela achar, eu já estou na igreja, eu sou melhor. Não, você não é melhor do que ninguém. Só que Zaqueu não tapa sem mão nesses irmãos. Zaqueu se levanta imediatamente e fala: Senhor, compartilharei todas as minhas bênçãos com os pobres. Olha isso aqui. A Bíblia em nenhum momento fala que Zaqueu era cristão. Só que Zaqueu entendia da lei. Existe ímpio batendo em muito cristão. Porque eu vejo muito cristão cometendo ato de adultério. Eu vejo muito cristão cometendo a mentira. Só que Zaqueu ele faz o que Levíticos fala. Aquele que estiver roubando alguma coisa de alguém, que quando for compartilhar, dê em dobro. Zaqueu exerce a lei, coisa que aqueles que estavam ali deveriam fazer, não faziam. Zaqueu fala para Jesus: Senhor, compartilharei com os pobres meus bens. E se eu roubei alguma coisa de alguém, darei para ele quadriplicado. Olha isso, irmão. Um ímpio dando um banho de Bíblia num cristão. Porque muitas vezes, irmão, eu não estou falando que o ímpio, se não se converter, terá salvação. Mas o ímpio, muitas vezes, tem mais caráter do que nós cristãos. Porque nós pecamos muito. Nós temos aqui em nossas mãos o manual da vida e não seguimos ele. Entenda, se você não lê o manual, você não tem como melhorar. E Jesus diz: a salvação chegou para esta casa. Quando Zaqueu decidiu aceitar Jesus no seu lar, a salvação não alcançou somente Zaqueu, alcançou Zaqueu e toda a sua família. Só que Jesus não fala que a salvação alcançou Zaqueu pelo fato de Zaqueu ter dado aos pobres, não. Jesus diz que a salvação alcançou Zaqueu porque ele também é filho de Abraão. Porque Zaqueu creu em Jesus. E é crendo que nós nos tornamos filhos de Abraão. Talvez você não entenda o porquê Jesus fala que nós somos filhos de Abraão. É pelo fato de a gente crer em Jesus. Porque Abraão, em Gênesis 12, quando Deus falou para ele: Abraão, saia da sua terra, do meio da sua parentela, da casa de seu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão teve fé nas promessas de Deus. E é através dessa fé de Abraão que nós nos tornamos filhos de Abraão. Que eu e você, esta noite, possamos meditar mais sobre a história de Zaqueu e aprender mais com Zaqueu.
Porque Jesus quer salvar a mim, a minha casa, a você e a sua casa. Que a gente venha abrir mão de coisas, abrir mão do nosso próprio eu para poder servir Jesus. Que a gente venha suportar as coisas e clamar a Jesus. Que nós venhamos fazer o impossível, porque o que ele fez foi o impossível, subir em cima de uma figueira brava. O estudioso vai dizer que a figueira brava é uma figueira cheia de espinhos. Que nós venhamos também suportar as dores para poder alcançar a salvação. Eu agradeço, eu ficarei por aqui, porque se eu passar disso aqui não é eu. O que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu agradeço muito o convite. Que vocês recebam essa palavra em nome de Jesus. Amém e amém.